Olá, eu sou Camila Brusinga e vou apresentar o trabalho intitulado Potencial de Desenvolvimento de Produto Nanobiotecnológico contendo astaxantina proveniente de Hematococcus pluvialis e ácidos graxos de origem vegetal. A astaxantina é um pigmento encontrado principalmente em ambiente aquático, sendo abundante em carne de salmonídeos, carapaças de crustáceos e também microalgas, e sua forma de produção industrial se dá via extração de biomassas fúngicas, cascas de crustáceos e microalgas, com destaque à espécie Hematococcus pluvialis. A comercialização ocorre da forma de biomassa microalgal seca, pó de astaxantina, de origem microalgal sintética e também como óleo-resina. Na aquicultura, a astaxantina é utilizada como aditivo em rações, na carcinocultura e salmonicultura, e também para espécies ornamentais, uma vez que os animais cultivados não apresentam via anabólica a geração da astaxantina, fazendo-se necessária a oferta vulvioral. A astaxantina possui propriedades antioxidantes relevantes, sendo, portanto, utilizada em alimentos e rações, minimizando assim a rancificação lipídica, além de conferir também pigmentação tissular, sendo mais atrativo ao consumidor final, e também auxilia no período reprodutivo e de desenvolvimento dos animais de cultivo. Nessa tabela temos alguns exemplos desses produtos usados na aquicultura, com fonte de astaxantina sintética e astaxantina natural. Vários estudos relacionados aos benefícios da astaxantina vêm sendo feitos, principalmente no meio biotecnológico, alimentício e farmacêutico. A astaxantina possui propriedade química peculiar devido à sua estrutura molecular, com a presença de grupos funcionais hidroxila e carbonila, ligações insaturadas em uma cadeia de polieno, e apesar de ser um composto com alto retorno eletrônico, é suscetível à degradação na presença de oxigênio, altas temperaturas, luz e extremos de pH. As características antioxidantes das astaxantinas foram estabelecidas na década de 90 e, a partir de então, estudos demonstraram diversos efeitos positivos no tratamento e prevenção de doenças, como efeito protetivo contra o câncer, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes, nefropatias, úlceras, doenças oculares e radiação ultravioleta, e também sendo promotor da resposta imune humoral e não humoral em animais e humanos. Além disso, a astaxantina possui uma atividade antioxidante 50 vezes superior aos demais carotenoides e cerca de 100 vezes maior que a alfa-tocoferol. No mercado, a astaxantina sintética também é utilizada principalmente por ser mais barata e é obtida por vias de síntese química que utilizam derivados do petróleo, como precursores, e ocupa uma faixa de 95% do mercado, enquanto a astaxantina, proveniente de sistemas de cultivo microalgais, corresponde por menos de 1%. Isso devido ao menor custo na produção da forma sintética, que gira em torno de $1.000 o quilo, em comparação com a extraída da microalga Hematococcus pluvialis, por exemplo, que gira em torno de $3.000 a $3.600 o quilo. A diferença estrutural entre a sintética e a natural se dá por isômeros geométricos e óticos e de derivados esterificados. A astaxantina natural possui formas mono e diesterificadas, o que contribui à estabilidade e absorção, fato não observado na molécula de origem sintética. E a sintética é um oxidante inferior em comparação com a astaxantina natural e se acumula menos no músculo dos animais arraçoados. Além de Hematococcus pluvialis, temos outras espécies de microalgas também que produzem esse composto, como a clorela e Cnidesmos, tetracelmes, e a levedura, como a fáfia, e algumas bactérias, como a Lobacterium salinarum e Brevibacterium, espécie de Brevibacterium. Porém, a Hematococcus pluvialis possui maior produção de pigmento em comparação aos demais micro-organismos. A estrutura da astaxantina é complexa e possibilita a formação de diversos isômeros geométricos e ópticos, apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, mas em sua forma natural ela normalmente se apresenta esterificada com ácidos graxos. A microalga Hematococcus pluvialis, por exemplo, apresenta monoésteres, cerca de 70%,
apresenta 25% de diésteres e na forma livre tem 5% de astaxantina. Os derivados de ésteres são constituídos por moléculas de ácido palmítico, ácido esteárico, oleico, linoleico e linolênico, que lhes conferem mais estabilidade. Isso ocorre pois a forma não esterificada é mais suscetível à ação de fatores externos, como oxigênio, a luz, o pH e temperatura, em relação à molécula esterificada. A incorporação de derivados esterificados de astaxantina aos produtos nanobiotecnológicos é uma opção relevante quando se visa o aumento da estabilidade da molécula e do produto final. A astaxantina é um pigmento lipofílico e possui baixa biodisponibilidade, se tornando um desafio ao desenvolvimento de novos produtos. E no organismo humano, a biodisponibilidade da astaxantina no trato gastrointestinal está ligada à ingestão de lipídios. Porém, após a ingestão de astaxantina esterificada, este sofre hidrólise antes de sua absorção pelo epitélio intestinal e o organismo humano também prioriza isômero Z de astaxantina. Ela prefere isômero Z ao isômero E. Na aquicultura, no organismo da truta arco-íris, por exemplo, ele já tem a preferência para absorção de isômeros E. Portanto, a escolha na forma geométrica adequada em que a molécula de astaxantina será disponibilizada deve ser realizada de acordo com o alvo em questão. E no contexto tecnológico, a extração de astaxantina utilizando óleos vegetais é uma estratégia vantajosa, pois otimiza a estabilidade da molécula, além de serem os constituintes da fração lipídica extratora e bons carreadores de carotenoides. Os óleos vegetais contêm nutrientes importantes como ácido graxo, monoinsaturado, poliinsaturado e vitamina E, e incorporam valor nutracêutico ao óleo resina e ao produto final. Apesar dos benefícios, estabilidade e biodisponibilidade adquirida com o uso dessa óleo-resina, ela ainda é altamente insolúvel em produtos à base aquosa, e uma alternativa seria a formação de nanoestruturas representadas por nanoemulsões, formando sistemas de liberação que melhoram a solubilidade em água, permitindo a mais absorção dos nutrientes lipofílicos devido ao reduzido tamanho das partículas. A nanotecnologia se refere a qualquer tecnologia que é implementada em nanoescala e tem aplicações no mundo real. É definida como controle ou reestruturação da matéria nos níveis atômico e molecular na faixa de tamanhos de forma específica ao desenvolvimento de produtos e ou insumos nanoderivados na área da aquicultura, devido à baixa solubilidade em água, baixa biodisponibilidade e instabilidade química, a molécula de astaxantina constitui um alvo relevante, tendo em conta a sua importância tecnológica e de mercado. A construção de sistemas nanoestruturados contendo astaxantina considera o uso de ácidos graxos de origem vegetal devido à adequada solubilidade do pigmento no meio apolar ácido. Dentre os principais desenvolvimentos tecnológicos envolvendo a associação da astaxantina com ácidos graxos, tem-se produtos de uso ocorrente na aquicultura, como próprios corantes e antioxidantes, como por exemplo, para a estabilidade estendida da astaxantina em nanopartículas com ácidos DHA e EPA, por liofilização e pasteurização, e a estabilidade também da astaxantina sob a forma de óleo-resina proveniente da Dermatococcus pluvialis, mais alfa-tocoferol e ácidos graxos monoinsaturados e microencapsulados. Como conclusão, o desenvolvimento de produtos nanoestruturados contendo astaxantina de origem natural é uma estratégia tecnológica relevante para mitigar o eventual processo de oxidação dessa molécula, otimizar também a absorção no trato intestinal e biodisponibilidade, com reflexos positivos sobre a saúde animal e humana. Progressos de médio prazo são esperados a partir de um maior entendimento dos mecanismos moleculares associados à metabolização, quando administrados sob a forma não estruturada na suplementação alimentar em espécies classificamente relevantes à aquicultura e com consolidada inserção no mercado. Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Nanoscope em Soluções em Nanotecnologia pelo suporte financeiro ao projeto Desenvolvimento de Produto Nanobiotecnológico contendo astaxantina e ácidos graxos de origem vegetal. Muito obrigada.